Bora, meus amigos! Hoje tem um episódio aqui sensacional. Eu estava ansioso por esse dia, consegui uma agenda com esse amigo que eu tenho amizade com ele há anos. Vi ele no começo, ainda com vontade de ser vereador. Ó, ralou, viu? Eu vi essa caminhada. Sou um eleitor dele, não faço campanha, que eu não sou muito envolvido na política, mas gosto muito aqui do Kleber, da época quando ele começou. Votei na primeira, na segunda e continuo votando em você, viu, meu amigo? Obrigado por você ter recebido aqui esse convite. E logo você agendou, você arrumou uma agenda, que eu sei que sua agenda deve ser bem lotada, né? Não, Alberto, para mim é uma satisfação, um prazer enorme poder estar aqui participando desse novo projeto seu, né? Tenho acompanhado, né? Muito bacana essa interação, essa forma, né, de mostrar, né, os bastidores, a vida das pessoas, né, sob uma ótica diferenciada. Então estou aqui à sua disposição para a gente contar um pouco aí da nossa vida. Massa. Kleber é um cara que já tem facilidade com a comunicação. Eu acho que aqui para ele vai tirar de letra um programa desse começando agora. Mas então, meu amigo, vamos dizer que é um espírito, né? Amigo, eu te conheci ali na UniRN, você ainda estava já bem engajado na área da política e tudo, mas eu quero saber, o Kleber, antes da UniRN, que você já fazia o direito, né? Que você é formado em direito, né? Na área advogado e tudo, mas quero saber o Kleber ainda mais cedo ali no colégio, se você já era um cara líder, já tinha essa sensação. Passa um pouquinho do Kleber do passado pra gente. Alberto, na verdade eu tive uma infância, né, muito dedicada ao esporte, né, e ao convívio e interação social mesmo, desde a escola, né, da adolescência. Eu, aos 8 anos de idade, comecei a praticar judô, né, que é o esporte que até hoje, né, eu acompanho na rede social. Pratico, né, participei de vários campeonatos nacionais, internacionais. E na época da escola, né, quando eu completei, eu tinha por volta de 15 anos de idade, o meu pai faleceu. E aí minha mãe, uma simples dona de casa, não teve condição de continuar pagando uma escola particular para mim. Né? E meu pai fazia de tudo para que eu tivesse uma educação de qualidade, escola particular boa, aula de inglês, esporte, etc. E aí meio que o mundo desabou naquele momento, né? E foi Seu pai era quem? Empresário? Meu pai era bancário. E aí, depois disso, né, com essa situação, o esporte foi quem me deu uma oportunidade para que eu continuasse estudando na escola particular. Eu ganhei uma bolsa de estudos. Qual foi o colégio? Eu estudava no Auxiliadora, né, fiz desde o início até a 8ª série. E fiz o pré-vestibular, o primeiro, segundo, terceiro ano, né, no colégio CDF, né, no Auxiliadora. Eu fui até a 8ª série, fui vice-campeão do Gernes, né, que eram os jogos escolares. Sim. Na época. E aí o colégio CDF meio que comprou o meu passe, né, me deu uma bolsa lá, era um colégio que estava em ascensão na época, crescendo muito, esses professores renomados de cursinho preparatório estavam dando aula lá. E eu fui para lá. Você teve uma estrutura excelente. Tive uma boa estrutura e foi o esporte que me garantiu isso. Aí na escola, lá no colégio CDF, já no meu primeiro, segundo e terceiro ano, do segundo grau, eu já era líder estudantil, né? Eu fui do Grêmio Estudantil da escola, era diretor de esportes, organizava os campeonatos, os torneios e tal, os eventos. Bem líder, né? Mesmo, né? Já gostava dessa articulação. E saindo da escola, eu fui pro Exército, fui servir o Exército aos 18 anos. Eu não sabia, não. Aí fui soldado raso, sabe? Soldado raso, o cara que lava o banheiro, que varre o chão, que capina mato. Então, não tem facilidade não, mas foi uma experiência muito valiosa, porque eu agreguei outras expertises e também agreguei outros valores, né, como o respeito, a hombridade, a hierarquia, a disciplina, e isso me ajudou bastante na minha formação enquanto ser humano. Sim. Saindo do Exército, aí eu fui fazer faculdade, e aí fiz 2 cursos, né? Primeiro eu fiz o curso de Administração de Empresas, depois fiz o curso de Direito. Por que você escolheu ali? Na hora de escolher, que eu sempre faço essa pergunta de curioso mesmo, que na hora de escolher um curso a pessoa fica na dúvida, tem administração, direito, enfim, tem várias áreas. E como foi essa escolha sua? A sua visão, a sua ótica? Primeiro eu fiz o curso de administração, né? Eu entendia que a formação numa área de gestão
me daria uma condição de empregabilidade no mercado de trabalho, né, que seria um diferencial. Não era todo mundo que tinha acesso a fazer uma faculdade, uma universidade, e aí isso seria um diferencial para mim, para o meu ingresso, a minha manutenção, minha estabilidade no mercado de trabalho. Nem foi então, pensando ainda na área sua política mesmo. Não, hoje, não, você, né? não. É uma coisa mais naquele momento mesmo. Mas quando eu entrei na faculdade de administração, aí já no primeiro ano eu fui eleito vice-presidente do DCE, que era o Diretório Central dos Estudantes. E aí tomei muito à frente, né, das atividades, das ações, e no ano seguinte eu fui eleito quase que por aclamação, presidente do Diretório Central dos Estudantes, 2 vezes consecutivas. E a gente começou a estabelecer algumas ações e alguns projetos sociais, fazendo com que o estudante universitário saísse da instituição para ir para as comunidades carentes prestar assessoramento jurídico, aplicação de FLU, atendimento psicológico, atividades lúdicas com as crianças, campanhas de arrecadação, trote solidário, arrecadando alimentos, arrecadando brinquedos, arrecadando você falando, eu fui me lembrando, material, dessas ações. Né, material de escolar para a gente distribuir nas comunidades. Então a gente fez um trabalho social, e quando a gente chegou nas comunidades, levando essa prestação de serviço, e chegou um momento que eu fui eleito presidente da União Estadual dos Estudantes, que congregava todas as entidades do ensino superior do Estado, ou seja, os presidentes dos DCEs de todas as faculdades, né, se uniram, e aí nessa instituição esse colegiado escolhia um presidente. Então era o NP, FASEX, FARNE, Estácio, todas essas faculdades, eles elegeram um colegiado de líderes, e aí eu, como presidente da União Estadual dos Estudantes, cada vez mais eu fui exercendo essa função de liderança. E nessa oportunidade, quando a gente chegava nas comunidades com essa prestação de serviço, de trabalho, as pessoas da comunidade, aqueles líderes comunitários, o pessoal de clube de mães, associação de idosos, centro desportivo, começaram a dizer: "Paz, você faz o que os vereadores não fazem. Né? Você está aqui presente, você está no dia a dia, você está nos ouvindo, você está trazendo prestação de serviço. Então você está fazendo algo que nem os vereadores, né, estão fazendo." Então, para estar mais próximo isso é um diferencial. Eles se elegem, vão embora. Você está aqui, toma café com a gente, nos visita, chama pelo nome, sabe quem somos nós, conhece os nossos problemas e tal. Então começaram a depositar uma expectativa de confiança em mim. Em paralelo... E sem muita estrutura, né? Sem muita estrutura, era mínima. Em paralelo, eu comecei também a me envolver com a política estudantil nacional. Né? Eu fui diretor da Federação Nacional dos Estudantes de Administração e cheguei a ser também da diretoria da UNE, a União Nacional dos Estudantes. E numa dessas minhas idas, né, em congressos que eu participei fora, em São Paulo, Rio, eu conheci outras lideranças políticas nacionais. E aí eles me fizeram um convite para me filiar a um partido político. Eu disse: "Mas eu não conheço ninguém na política lá, eu sou um simples líder estudantil, isso é muito distante para mim." Isso é que ano, Kleber? Isso foi em 2003. 2003. Então eles... Você recebeu esse convite? Recebi esse convite. Aí começou a realmente você estar mais próximo de um partido. Aí me filiei a um partido político, né? Depois, um ano depois, eu já era presidente da juventude do partido aqui no estado e fui eleito vice-presidente nacional da juventude do partido. Então a gente conseguiu, mesmo, né? E a gente mobilizava os nossos amigos e tal. Você conhece vários deles, né? Que a gente mobilizava na época para se integrar nos nossos projetos sociais. Aí comecei a integrar o pessoal na vida política partidária. Fui assessor de deputado. Na época, o atual prefeito de Natal, Álvaro Dias, era deputado federal. E aí eu fui ser assessor dele. Ele era presidente do partido, eu fui assessor dele, ele como deputado federal. Depois coordenei campanha política dele, deputado estadual. Depois conheci o ex-prefeito Carlos Eduardo, que me convidou também para atuar na coordenação da campanha política dele para prefeito em Natal. Ele foi eleito. Na época você ainda não era candidato, né? Não. Na primeira, eu acho que na primeira não. Na primeira dele. E aí eu fui assessor dele, ele se elegeu.
Eu vou interromper você porque eu tenho um caos aqui para contar, né? Na minha ótica. Conte. Foi um pouquinho mais ou menos nessa época, Kleber aí agora bonito, aí, né, no terno bacana e tudo mais, mas ele fazia um papel já, eu acredito que você já estava nessa parte do partido e tudo mais, na liderança. Ele foi na minha casa e passou acho que umas 2 horas mostrando o projeto dele, a vontade na área do esporte, o que tinha que fazer, um olhar assim até... Poxa, não pode ser assim, né? Vamos dizer, não aceitar, né? O que estava sendo feito na nossa cidade, você queria ter uma mudança. E sem verba, né? Porque hoje o Kleber está ali, já está em 2 mandatos, mas na época ele falou, cara, não tem estrutura e quero fazer e tudo. Eu via isso, não foi só na minha casa, mas na casa de muitos amigos. E sempre ali, ó, ralando. A gente fazia o velho trabalho de formiguinha, né? Formiguinha. Eu visitava inúmeras pessoas todos os dias, ouvindo opinião, coletando informações sobre a cidade, né, sobre a expectativa das pessoas, o que é que as pessoas esperavam de um político, de um vereador, como era a figura do vereador, se você fosse vereador, Alberto, o que é que você faria? Então essa pergunta eu fiz muito, né, para as pessoas. O que é que você faria? Cara, eu faria isso, eu faria tal situação na área do esporte, na área da mobilidade urbana, na área do meio ambiente. E você escutava um empresário, ele falava sobre a questão tributária. Então a gente começou a captar informações e formar um conceito, né, sobre a cidade e sobre o perfil, né, desse político que agradaria as pessoas. E aí, em paralelo, eu fui, quando o ex-prefeito Carlos Eduardo se elegeu, me chamou para ser diretor do PROCON, eu já era advogado, eu me formei, como eu disse, em administração, depois em direito. Na faculdade de direito, eu fiz a prova da OAB, o exame de ordem, no 9º período, né, antes de me formar. E fui aprovado antes de concluir o curso, na OAB, e aí fui diretor do PROCON, também tive um destaque grande, fui para dentro das faculdades, fazer palestras sobre direito do consumidor, fui para as instituições. Na mídia mesmo, né? Você sempre tinha um espaço. A gente ocupou um espaço, né, bastante considerável, e depois eu fui convidado a ser o secretário-chefe da Casa Civil, Gabinete Civil da Prefeitura, que assim, é o cara que está do lado do prefeito ali. É isso que eu ia falar, eu sou leigo, né? Coordenando as ações com as outras secretarias do município. Você passa a ter uma visão ampla do que é a cidade, né? E aí fui candidato a vereador, as pessoas diziam, esse cara é maluco, esse cara não é filho de político. Isso que eu ia falar, não tem nenhuma não tem ligação, sobrenome, né, das famílias tradicionais da política. Esse cara não tem dinheiro para comprar voto, não tem uma estrutura para ir para a rua. Como é que esse cara vai se eleger? E aí, Alberto, a gente fez esse trabalho de formiguinha. Comecei. Anterior, né? Uns 10 anos a gente vinha construindo essa realidade, né? E a gente tinha um diagnóstico da cidade, né? Dos problemas, como eu disse, de mobilidade urbana, das questões tributárias, as dificuldades do micro e pequeno empreendedor, as dificuldades das comunidades em si, seja de uma estrutura de unidade básica de saúde, da creche, né, de um CMEI, de uma escola, de uma quadra de esportes, das demandas do dia a dia. A gente tem um mapeamento, né? Eu consegui ter um mapeamento e hoje eu conheço bem Natal, né, as suas principais dificuldades, as expectativas das pessoas, os sonhos do natalense, o que eles esperam de Natal. E a gente foi construindo isso a várias mãos, né, ouvindo as opiniões, visitando, conversando. E isso gerou, como eu disse, as pessoas criaram uma relação de confiança, de empatia com a nossa causa. E aí, quando abriram as urnas, né, em 2016, eu disputei com 600 candidatos a vereador. Muita gente conhecida aí, 20, vamos dizer, parruda, gente que tem muito isso, tempo, eram 29 vagas. E para você ter uma ideia, eu tive 1.000 votos a mais que a ex-governadora Vilma, né? Ela foi uma grande referência, foi prefeita 2 vezes, foi deputada federal, foi governadora do estado, candidata ao Senado, e ela foi eleita vereadora junto comigo em 2016, ela teve 4.000 votos, eu tive 5.061. Então veja, né? Sem a estrutura, que todo mundo sem uma estrutura, né? Sem esse histórico e tal, então tudo isso tem um peso, né? Tem um peso, e isso foi fruto desse trabalho, né, que as pessoas acham que é muito distante, é muito difícil, mas a gente conseguiu concretizar. Eu quero pegar mais um gancho aí, que eu fiquei na torcida como leitor, como amigo, que eu tive. Hoje a gente está um pouco mais afastado, mas a gente teve uma presença próxima ali no passado. Eu fico imaginando, eu acredito até quem está assistindo que é eleitor e tudo ali, naquele momento de... E aí, vai ganhar, não vai entrar? Como é essa angústia do cara que é candidato?
que deve ser violenta, né? Você depois de 3 meses, né, a campanha? Oficialmente são 45 dias, né? Mas você passa 4 anos se preparando, né? Pensando na data. Pensando na data, né? Chega aquele dia. Como é essa sensação? Eu quero puxar Alberto, uma coisa é você desenvolver uma atividade que dependa exclusivamente de você, do seu esforço, da sua ação, e aí você sabe que deu o seu máximo. Na atividade política, você depende das pessoas. Você depende que as pessoas acreditem, depositem a confiança no seu trabalho. Então você é avaliado pelas pessoas. Né? Você só tem direito a um voto, que é o seu. Né? Então você espera que as pessoas acreditem naquilo que você defende e tal, criem essa expectativa. Então é uma angústia permanente. É uma angústia permanente. E como eu disse, você... A família que está próximo, lucro, né? O voto é muito vulnerável, é muito volátil, né? Porque, como eu disse, na primeira eleição disputei com 600 candidatos. Na eleição passada foram com 800. Né? Esse número aumentou. Então, veja que Natal tem 800 mil habitantes, né? Circulam em Natal um pouco mais de 1 milhão, porque na Grande Natal, pessoas que moram em Nova Parnamirim, São Gonçalo, Extremóis, Macaíba, né? Que trabalham e estudam aqui. Mas você tem aí aproximadamente 600 mil eleitores, né? Contando com votos brancos, nulos, abstenções, etc. Esse universo cai. Então, se você tem 800 candidatos, em toda esquina tem um candidato, tem alguém que conhece, tem uma referência. Então, às vezes, você pede o voto ao cara pela manhã, ele se compromete com você. Caraca. À noite, ele chega na igreja e diz, não, o pastor da minha igreja pediu aqui o voto para fulano e tal, vou ter que seguir. Volátil total. Né? Quando chega a próxima eleição, o dono da empresa que ele trabalha... também pediu voto. Faz um café da manhã com os funcionários, trazendo um amigo dele e tal, que é candidato. Né? Às vezes dentro da própria família tem alguém que tem uma relação, que teve um favor, que teve alguma coisa, que tem uma amizade, que tem um relacionamento com alguém do meio político e termina restringindo mais ainda. Então você tem que ter um trabalho, né, de monitoramento. Você imagina o seguinte, essa conta eu faço, as pessoas nunca costumam fazer. Se eu tive 5.409 votos na última eleição, imagina com quantas pessoas eu tive que falar. Né? Vezes 10. Né? Então, no mínimo, eu tive que falar com 15 a 20 mil pessoas. No mínimo. No mínimo, porque nem todo mundo que você pede vota. Então, para você ter 3, 4 vezes. 5 mil votos, no mínimo 15 a 20 mil pessoas eu tive que abordar. E aí você não aborda sozinho, você tem que ter um exército de pessoas falando por você, convidando, treinando, capacitando. Então realmente quase também existe uma gestão, sim, né, por trás desse processo eleitoral, né, para que você tenha um monitoramento, para que você tenha acompanhamento, para que você dê atenção às pessoas. O meu número de WhatsApp, o meu número de celular é o mesmo desde quando nós nos conhecemos há 15 anos atrás. Então, todo domingo eu faço uma lista de transmissão mandando para todos os contatos que eu tenho a prestação de contas da minha semana, o que eu fiz como vereador. Então, se eu mando isso para 5 mil contatos, eu recebo pelo menos de 800 a 1.000 respostas, né, em pleno domingo. É até difícil. Seja, né, parabenizando, seja perguntando alguma coisa e tal, mas eu busco dar atenção, eu busco responder, fora a rede social. Então, esse diferencial de ser acessível, de estar no dia a dia, de conversar, de ouvir a opinião das pessoas, acredito que tenha sido também, é uma grande marca minha, esse fato de chegar no processo eleitoral, e eu digo muito, essas pessoas não são lideranças políticas ou líderes comunitários e tal, são amigos, são pessoas que eu conheço, que eu sei onde moram, que eu conheço a realidade da comunidade dele, do bairro, da empresa que ele trabalha, as dificuldades que ele apresenta no dia a dia sobre a cidade, e o cara sente a confiança que ele sabe que vai ligar para mim, que vai falar comigo e que vai ter acesso ao político que ele escolheu para representá-lo. Né? Então eu digo muito, eu sou um empregado da população, sou um servidor público. Eu sou um empregado do povo, então você, eu tenho que já dar pensa esse dessa retorno. Forma, né? Você está bem claro que você é empregado das pessoas. Mas exato. Quantas vezes a gente já viu vocês aí que estão assistindo nas redes sociais, às vezes é o contrário, né? Até o cara falar o contrário. Que as pessoas é que tem que servir isso. ao cara, né? O vereador, o prefeito, o governador.
Então aí talvez por essa nossa conduta a gente conseguiu, né, se estabilizar politicamente. Hoje, como eu disse, estou no segundo mandato de vereador, aumentei a minha votação do primeiro para o segundo, enquanto na verdade quem estava no mandato, a grande maioria diminuiu a quantidade de votos, eu consegui ampliar. Que existia uma tendência de renovação, de mudança, de votar dar oportunidade a novas pessoas, e eu ampliei os votos que tive. Então isso é também uma questão que deve ser levada em consideração. E o fato da gente buscar um mandato pensando na cidade, né? Sim. É aí que eu queria chegar. Eu acompanho você muito na rede social. Você falou do judô, qual é a faixa sua lá? Eu sou faixa preta. Maria, faixa preta, então, bem que ele é meu amigo, viu? Mas você é um cara tão calmo, parece que as pessoas das lutas aí do judô e tudo mais, parece que elas são pessoas que... Porque é um estilo de vida, né? Uma filosofia, né? Que ensina a gente a ter ponderação com as coisas, a ter autocontrole, a ter disciplina. Né? Quais são as bandeiras assim? Tem essa bandeira? Porque tem sempre o vereador fulano, você é mais o esporte, não só o esporte, mas outras... Na verdade, vamos dizer que a gente tem aí 3 grandes frentes de atuação. Uma delas é a defesa do consumidor. Certo. Né? Você já fez um trabalho excelente. Eu fui diretor lá do Procon, escrevi livros sobre... sou autor de um livro, né, que é o Guia Prático do Consumidor, que fala exatamente sobre as questões do dia a dia que o consumidor enfrenta, as dificuldades de forma prática. A bandeira do esporte, como inclusão social, como transformador da vida das pessoas, né, formação de cidadãos e etc. E a bandeira da movimentação econômica e da valorização, né, do micro e do pequeno empreendedor, né, como uma figura importante na geração de emprego, de renda, de oportunidade e movimentação financeira na cidade. E isso aí envolve diversas frentes, né? O turismo, né? A área de alimentação, de bares e restaurantes, de educação. Então há uma frente aí que carece de um olhar diferenciado, mas você sabe que Natal é uma cidade que não tem indústrias, né? É muito pequena a quantidade de indústrias, é uma cidade que não tem grandes empresas e que a micro e pequena empresa, né, ela movimenta a economia, sobretudo na área do turismo, mas em todas as áreas é a grande mola propulsora da nossa economia. Então precisa ter um olhar diferenciado, a gente valorizar e incentivar quem quer empreender na cidade de uma forma menos burocrática, de uma forma mais acessível, né, de uma forma que garanta que ele possa gerar emprego, gerar oportunidade para as pessoas e, consequentemente, isso gera divisas, gera arrecadação de tributos, gera movimentação econômica e a cidade se desenvolve. Né? E aí a gente passa, Alberto, a ter um olhar que, obviamente, a Câmara ela é formada por 29 vereadores. E eu digo muito, a Câmara ela é plural. Lá tem defensor de todas as frentes de atuação, de todas as bandeiras, de todos os eixos temáticos. Mas a gente não pode ter o vereador limitado àquelas ações corriqueiras. O vereador vem aqui no meu bairro para ver uma árvore que está caindo, tem um buraco aqui na minha rua, tem que botar uma lombada aqui na frente porque o carro passa em alta velocidade. Olha, tem que ver aqui um problema aqui. Eu tô vendo ele falando, só fico pensando a quantidade dessas ocorrências, né? É absurda, é uma quantidade absurda, né? Então, que não se limita a essas questões corriqueiras do dia a dia, que na verdade são atribuições do Poder Executivo e não do Legislativo, mas que o Parlamento, né, o Parlamento Municipal passe a olhar a cidade sobre outra ótica, né? Ou seja, as nossas questões de mobilidade urbana, o nosso trânsito, o transporte público coletivo em massa, né? Como é que hoje funciona, como é que seria uma Natal moderna do futuro, né? Com relação à questão da mobilidade, de túneis, de viadutos, de acesso a um transporte público de massa como um VLT, né? O acesso das grandes artérias que alimentam o trânsito da cidade, os gargalos principais. Aí vamos pensar na questão do desenvolvimento de Natal, a gente vai aprovar um plano diretor da cidade. O plano diretor vai alterar toda a questão urbanística de Natal. Então essa discussão requer
qualificação, preparo e requer que a gente escute, né? Como é que as pessoas esperam. Você veja que, como eu disse, Natal vive do turismo como uma principal atividade econômica, mas se a gente descer a Ladeira do Sol à direita, você vai ver grandes prédios residenciais de alto padrão. Da Ladeira do Sol à esquerda, você não pode construir nada ali, né? Então, você deveria ter... É visível o desenvolvimento, né? A gente tem ali uma área privilegiada de frente para o mar, mas a gente deveria ter ali um calçadão com grandes churrascarias, com fast food, com restaurantes de alto padrão, com hotéis com vista para o mar, como a gente tem na Orla de Boa Viagem, como tem na Orla de João Pessoa, como tem na Orla de Fortaleza. E a gente não tem isso em Natal. E quantos empregos não seriam gerados? Quantas oportunidades? Porque em Natal o que acontece? Virou cidade dormitório. O cara vem para Natal, dorme hospedado no hotel na Via Costeira, mas ele vai fazer o passeio de buggy em Genipabu, ele vai para Pipa, ele vai ver o Cajueiro de Pirangi, às vezes vai até para João Pessoa, ele vai mergulhar nos parrachos de Maracajaú, ou ele vai para João Pessoa, mas ele não fica vivenciando Natal, né, gerando oportunidade. No máximo ele vai ali à noite, quando ele chega cansado, ali em Ponta Negra, no Camarões, vai num restaurante desse e tal, para conhecer. Esse é o circuito, né? Do turista. Mas a gente não tem uma estrutura de equipamentos públicos do turismo, de empreendimentos que possam dar mais oportunidade para as pessoas. Sim. Então, o plano diretor, ele vem como uma alternativa para isso, vem como uma alternativa para o mercado imobiliário. Natal é uma cidade boa de se viver, né? A qualidade de vida que a gente oferece aqui. Isso vai gerar oportunidade para quem atua no ramo da construção civil, na área da arquitetura, na área da engenharia, né? Então, isso, obviamente, são mecanismos que vão impulsionar o desenvolvimento de Natal. Então, isso já vem sendo uma discussão já há um tempo. Né? Uma discussão antiga, está atrasada, precisa avançar. Então são esses aspectos, Alberto, que como vereador a gente precisa passar a pautar a cidade, né? Pensar uma Natal do futuro, uma Natal de qualidade de vida, desenvolver. A gente tem um bairro da Ribeira hoje, né, que precisa ali... Vocês têm já projeto ali, já está em discussão? Já existe uma discussão envolvendo aí várias entidades, a Federação do Comércio, a Associação Comercial, CDL, Prefeitura... IFAM, né, Instituto do Patrimônio Histórico Nacional. Então, há diversas instituições atuando nesse sentido, mas a gente precisa de algo concreto, né, para que potencialize a cidade, né, o centro da cidade, que potencialize o comércio do Alecrim, que as pessoas passem a visitar. Como você vai para São Paulo para 25 de março, você possa ir. Seja normal. Né? Seja uma coisa normal. Você falando agora, só foi me lembrando, outras cidades não precisa nem inventar muita roda, né? Fala assim, como é que faz? É tanta cidade de case, né, que eu sei que vocês fazem esse trabalho até de viajar para outros países, outras cidades, e entender o que foi que deu certo ali naquela cidade e que pode ser replicado de alguma forma nas condições de Natal. Mas já estamos quase pro final, você vê que passa rápido, eu te disse. Passa, né? Se deixar eu falo muito, né? Eu imaginei. Mas, meu amigo, uma coisa curiosa também, que eu falei, o dia que vem aqui uma pessoa da política, representante da gente, né? Quando fala política é tão pesado, né? É engraçado olhar pra você e falar política, a gente já vê coisa ruim assim, mas não é, um calabão desse não pode ser um representante. Mas, cara, eu vejo, às vezes eu tô passando o canal lá, aí vai pra TV, Câmara, né? TV Câmara. Tem dia que tem uma discussão danada, o cara xinga o outro, não sei o que e tudo. Como é que você se dá essa situação? Que eu sei que você é um cara calmo, ainda mais um cara que faz judô e tudo. Pra segurar, às vezes os caras que não estão ali, parece que só pra tumultuar. É uma coisa complicada, não, hein, Cleber? Me fala, eu acho que quem tá lá deve estar lá. Rapaz, eu queria fazer essa pergunta. Na verdade, Alberto, às vezes existe uma frente que atua nessa metodologia aí de agressão e tudo mais, pela falta do conteúdo em si, né, pela falta de propriedade para discutir, e aí de alguma forma precisa chamar a atenção, né, e parte para agressão e tudo mais. E também a gente vive hoje num momento de polarização da política, né? Verdade. Existe hoje aquele que é o defensor, né, do bolsonarista, né, ou o lulista,
aquele que é o petista ou aquele que é o nacionalista. Então existe hoje uma polarização muito forte. Você veja que até uma dificuldade hoje de surgir uma terceira via política no Brasil para se fortalecer, né? Ter uma alternativa que não seja esses dois extremos. E aí na prática, muitas pessoas elas pensam o seguinte: eu vou partir para essa frente aqui do radicalismo total, e aí obviamente, como a Câmara é plural, tem aquele que é o opositor, e aí eles começam a se degladiar, mas quanto mais isso acontece, um se desgasta com o público contrário, mas ele ganha muito espaço e sai como herói para aqueles que defendem aquela sua linha de raciocínio. Então, às vezes, você utiliza isso, mesmo. É uma estratégia, né? E o eleitor não usa, né? Que eu sei que você não usa. E aí eu termino partindo para essa outra frente, que é uma frente sensata, de pensar a cidade, de trazer alternativas viáveis, de dialogar com as pessoas, com as instituições, com a sociedade civil organizada, com as organizações não governamentais, compreender Natal, né? Fazer um diagnóstico da cidade em todas as frentes, como eu disse, no desenvolvimento urbano, sustentável, da mobilidade, do esporte, da cultura, do lazer, da arte, do turismo, e a gente põe em prática ações dialogando com esses segmentos sem precisar atingir ninguém, sem precisar partir para um processo de agressão, sem precisar fazer política desqualificando, descredenciando o trabalho dos demais, respeitando as opiniões, mas apresentando fatos, argumentos concretos, pautados em discussões coletivas. Né? Eu não tiro as ideias da minha cabeça. Às vezes, Dona Francisca, minha amiga lá do Paço da Pátria, que é uma comunidade muito carente de Natal, ela tem ideias para a cidade e para a comunidade, por vivenciar e sentir na pele e na prática, né, as dificuldades, as dores e os obstáculos muito mais viáveis do que, às vezes, alguém que tem uma formação específica. Pós-doutorado. Exato. Então a gente tem que ter esse bom senso de ouvir as pessoas, né? E aí fazer um equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio, o bom senso, a razoabilidade, né, tem que prevalecer. E se a gente tiver essa capacidade, né, de, às vezes, será que a opinião desse cara que é pós-doutor, na prática, ela vai dar certo? Né? Será que Dona Maria, que é lavadeira, que mora naquela comunidade pega X, ônibus. que pega ônibus, tal, será que ela acha que isso vai dar certo? Como também o contrário, às vezes aquela pessoa tem uma opinião, mas ela não sabe como na prática isso vai se concretizar. E aí aquela pessoa que tem a especialização, que tem um know-how, tem a expertise, viajou, estudou, tem uma especialização naquele tema, vai poder ajudar a encontrar uma solução de forma técnica. Então eu acho que é esse equilíbrio, esse ouvir as pessoas, esse olhar diferenciado, pensando na cidade de uma forma macro, que a gente vai construir aí a Natal dos sonhos que a gente espera, né? Rapaz, o cara é bom, viu? Gostei. Rapaz, a luta é grande, eu imagino a sua luta, seu fardo. Tomara que ele tenha muita saúde aí para continuar, porque tem gente que gosta da política ali para ganhar só o salário, tá ali envolvido e aparecer no meio da campanha. E dá para ver aqui que o Kleber passou pra gente, o tempo que eu conheço ele, agora nesse bate-papo aqui tranquilo, que ele gosta do que faz e faz para o povo mesmo, como ele citou aqui, a forma dele trabalhar, de escutar, de estar em conexão. Tomara que tenha outros representantes nossos pensando dessa forma, e que dê saúde e continue gostando de alguma forma, porque deve ter um estômago, viu, para lidar com tanta gente estranha ali. É verdade, verdade. Não é fácil não, mas é vocação, né? A gente tem que ter vocação. Tem que ter foco, muita disciplina, muita habilidade, né? Habilidade, dedicação e acreditar que a gente pode contribuir, né? Dar a nossa parcela de contribuição para construir aí uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais humana, mais desenvolvida, né? E que a parcela de contribuição que a gente dá pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas. E fica um legado, né? Para o seu filho que vai ficar, para os netos, etc. Exato. Né? Show de bola, obrigado, viu, por ter vindo aí. Alberto, eu que agradeço, parabenizo aí essa sua iniciativa, uma metodologia aí de comunicação diferente, né, que aproxima mais, né, o seu ouvinte, o seu espectador aí que lhe acompanha, que gosta do seu trabalho, seus amigos, e você dá oportunidade para as pessoas virem aqui, né, falar, gera empatia com o público, né, conversar com as pessoas, é um bate-papo descontraído.
E aí eu espero que a gente possa, em outras oportunidades, vir aqui para conversar mais. Passar horas, né? Que foi meia horinha, rapidinho. Isso aí, pessoal. Vai vir mais gente, viu? Aqui é plural também. Não só o Kleber que é da área da política, eu não vou convidar. Ainda vai vir mais gente aí em julho. Vocês vão assistir. E ó, tem aqui as entrevistas em cima, tem como mandar recado. Por favor, você não seja hater aí, vai dar dislike. Mas se der dislike, dizem que também ajuda o engajamento. Tomara que não venha hater, viu? Ainda mais quando o assunto é política. Mas se inscreva no canal, fica acompanhando aí, que tem muita gente boa ainda para vir aí em junho, julho, agosto. Se você está assistindo, já deve estar aí cheio de vídeos legais. Agradeço mais uma vez ao amigo e até mais, pessoal. Um abraço.